Olá pessoal do nosso Música Pro Paroxítona, nós estamos aqui novamente nas primeiras postagens aqui de 2025 e logo de cara vamos fazer aqui uma postagem de um enorme, de um gigante, de um dos maiores nomes da música mundial de todos os tempos. Estamos comemorando aqui no dia 8 de janeiro, agora de 25, os 90 anos de Elvis Presley. É claro que todo mundo sabe que o Elvis morreu muito precocemente, a gente já vai falar um pouquinho disso, mas a sua música ainda continua muito presente aí, sendo imitado, sendo copiado, referência, enfim, décadas e décadas de sucesso e de um cara que revolucionou a música e o comportamento da juventude, lá desde a década de 50. Já falamos aqui do Elvis algumas vezes e vamos falar mais um pouco, porque a sua história, apesar da sua morte precoce aos 42 anos, foi bastante fértil, tanto na discografia como na filmologia e tanta coisa. Então, comemorando aqui então os 90 anos do Elvis. Ele nasceu numa cidadezinha bem pequena chamada Tupelo. Seus pais eram muito pobres, né? O Vernon, seu pai, e a Gladys, sua mãe. Elvis era filho, pouca gente sabe, mas ele era para ter tido um irmão gêmeo. O irmão gêmeo chamaria-se Jesse. Nasceu 35 minutos antes dele, só que faleceu e aí o Elvis veio e acabou ficando aí. O Elvis era o irmão gêmeo dele, né? Seria incrível se ele tivesse realmente um irmão gêmeo, né? Univitelino. Então ficou aí essa história e o Elvis aí brilhou aí depois. Era um menino muito tímido, muito pobre, passaram até fome. Mas aí já aos 9, 10 anos o Elvis já se destacava, cantava lá no coral da igreja e tal, tinha um vozeirão, aos 13 anos já começou a se destacar. A sua grande influência era a música gospel, a música negra norte-americana, lá na década de 50, final da década de 40, 50, o menino já começava a se despontar. A mãe dele era muito doente, fazia um tratamento, tanto é que quando ele foi servir o exército, em 1958, a mãe dele faleceu. Ele já era famoso já, isso abalou bastante aí a vida pessoal e até artística do Elvis. Continuando então aqui, o Elvis gravou, na sua primeira gravação, ele já impressionou. O primeiro disco ele gravou em 1956, já com grande sucesso. Elvis gravou 59 álbuns desde 1956 até 1977. Foram mais de 700 músicas gravadas, com bastante sucesso. Aqui, óbvio, a gente vai mostrar algumas músicas, como já mostramos em outras oportunidades. Em 1957, ele gravou a música Jailhouse Rock 57, que foi um tema de um filme, Prisioneiro do Rock, né? A tradução aí seria Prisioneiros do Rock and Roll. E aí essa música fez muito sucesso e ele brilhou aí lá nos Estados Unidos, no mundo todo. Já em 57 ele já era um cantor muito famoso no mundo todo. Na segunda metade da década de 50 e depois da década de 60, já no auge aí da sua fama, ele participou de 12 filmes com enorme bilheteria, fez muito sucesso. Até hoje os filmes dele passam aí na TV e tal. Então foi um outro lado do Elvis aí como ator e tal, dentro dos filmes e tal. E fez bastante sucesso e ganharam muitos prêmios de bilheteria e tudo mais. Depois tem um outro single lá da década de 60, aí, que é It's Now or Never. It's Now or Never foi um single que ele gravou lá em 1960, vendeu mais de 20 milhões de cópias essa música. Essa música ela foi baseada aí, ela foi feita uma espécie de uma versão
da música O Sole Mio, que é uma música italiana, lá do final da década de 40. Aí foi feita essa versão, o Elvis gravou e aí eternizou na voz dele O Sole Mio ou It's Now or Never. Sucessaço aí do Elvis. Depois tem uma música aqui mais romântica e tal, Can't Help Falling in Love, que é de 61. Tornou-se também um outro grande sucesso. Foi tema do filme Blues Havaí, que é o famoso Feitiço Havaiano, um filme também, talvez tenha sido o filme de maior sucesso do Elvis, Feitiço Havaiano. Ele canta essa música, Can't Help Falling in Love. Muito legal essa música. A música foi regravada depois por mais de 30 intérpretes do mundo todo, considerado aí um clássico, uma das músicas românticas, das maiores músicas românticas de todos os tempos. O Elvis aí eternizou e aí outros cantores gravaram depois dele. Depois tem outro sucesso de 1961, que é Kiss Me Quick. Essa todo mundo conhece. Grande sucesso, bem animado também. Foi do seu sétimo álbum lá em 61. Já tinha gravado 7 discos com Put Luck também. Bem legal essa música, muito sucesso. Kiss Me Quick, não tem como não lembrar do Elvis Kiss Me Quick. Depois tem Return to Sender, que é um outro sucesso que fez parte da trilha sonora do filme Girls, 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 ou aqui no Brasil, Garotas, Garotas e Mais Garotas, lá de 62. O Elvis tinha aquela coisa o que impressionava nele também, aquele vozeirão. Geralmente os negros norte-americanos que tinham aquele vozeirão, e ele vinha lá. Na verdade, o Elvis era loiro, depois ele começaram a pintar o cabelo, mas originalmente o Elvis era loiro. E aí um cara branco lá e tal começou a cantar daquele jeito, todo mundo ficou impressionado, e ele requebrava muito, cantava lá nas TVs e tinha muito preconceito. Os próprios câmeras eram orientados para não mostrar ele da cintura para baixo, sempre da cintura para cima, porque o pessoal tinha medo que uma sociedade bastante conservadora não queria não escandalizar, causar problema para eles. E ele ficou conhecido como Elvis the Pelvis, né? Por causa de que ele mexia muito aí com a pelve e tal, se requebrava bastante e tal, fazia. E as meninas ficavam enlouquecidas e vendia muito disco e muita gente, apresentação na TV, no Sullivan lá, no Ed Sullivan, que ele se apresentava, fazia bastante sucesso. Polêmico, mas todo mundo gostava e era um revolucionário aí. O Elvis, apesar de ser muito tímido, ele agitou muito aí. Depois, outro sucesso também aqui, que a gente vai colocar, é de 69. Damos um pulinho aí lá para 1969. I Can't Stop Loving You. Uma música também, um clássico também, que foi eternizado alguns anos antes na voz do Ray Charles, o outro gênio da música aí. Aí o Elvis não teve jeito, gravou essa música também, um enorme sucesso, um vozeirão que o Elvis tinha, inconfundível. E aí ele gravou num disco ao vivo chamado Elvis in Person. Então, essa música I Can't Stop Loving You, de 69, música gravada, como disse, pelo Ray Charles, foi gravado pelo Frank Sinatra em 62, um clássico aí da música norte-americana, aí eternizado também pelo rei do rock. E depois a gente vai colocar aqui como última música, a música My Way. Acho que todo mundo conhece essa música na voz do Frank Sinatra, mas o Elvis gravou em 1971. Só que daí as apresentações, as versões mais icônicas aí dessa música não é o áudio, e sim o vídeo, né? As apresentações dele lá em 73, lá no Havaí, um show fantástico, eternizado, e ele canta My Way maravilhosamente. E depois tem em 77, que é o último ano dele, né, de vida dele, que ele cantou a música My Way no Elvis in Concert, que tornou-se aí também um dos maiores hits do Frank Sinatra, mas aí o Elvis cantando também era icônico, não tinha como não se destacar. Infelizmente, Elvis Presley nos deixou lá em agosto, no dia 16 de agosto de 1977, aos 42 anos,
muito jovem. Elvis, na verdade, tinha problemas de saúde lá, ele era viciado em medicamentos e ele teve uma parada cardíaca, foi encontrado por um funcionário dele lá e morto por uma parada cardíaca. Depois queriam saber a versão, o que aconteceu e tal e tal. E tem muitas versões, depois autópsia e tanta coisa, tem muitas versões, tem gente que fala que não é por causa dos medicamentos, mas tudo indica que ele morreu por causa do excesso de medicamentos, que deteriorou todo o organismo dele, e a parada cardíaca foi inevitável. Então, fica aqui aí esse registro, mais um pouco do registro do nosso rei do rock, que é o Elvis Presley, ou Elvis Aaron Presley, que é o nome dele completo. Eu tenho aqui, na minha discografia, aqui um álbum aqui do Elvis, um álbum duplo, que tem 40 músicas. Eu comprei esse disco já há muito tempo, e é um disco bem legal, que faz um resumo aqui de toda a carreira, tem os 40 maiores sucessos do rei do rock. Então, um álbum duplo aqui que eu adquiri, é o único disco, álbum que eu tenho do Elvis, muito legal, todos os grandes sucessos dele estão registrados aqui. Então, fica aqui, o canal não poderia deixar de falar aí do rei do rock, o Elvis, que encantou muita gente. Ele foi aí o ídolo de tanta gente, dos Beatles. O próprio John Lennon declarou uma vez, diziam para ele qual era o maior sonho dele. Ele disse que gostaria de ter escrito Alice no País das Maravilhas e gostaria de ter sido maior que Elvis Presley. Então, John Lennon disse que gostaria de ter sido e não foi. Então, tá aí o registro do rei do rock, o grande imitado. Até hoje, acho que a personalidade artística que é mais imitada, tem os covers aí que tocam, homenageiam ele, tanto no dia do seu nascimento, que é dia 8 de janeiro, como no dia da sua morte, dia 16 de agosto. Então, fica aqui o registro do nosso canal dos 90 anos aí do rei do rock. E aí continua aquela coisa, né? Elvis não morreu. Na verdade, o Elvis pessoa faleceu, mas o mito, a sua história, tudo que ele deixou, realmente não vai morrer. Um grande abraço a todos, curtam aí essas músicas aí na nossa descrição e até a próxima postagem.